E aí, Julião, tá me ouvindo? Opa, tudo bem? Bem, Estou você. ouvindo, sim, bem Maravilha, que também. bom, que bom. Depois de uma semana cheia, estamos aqui para mais uma live. Exatamente, exatamente. Muito bom. É a segunda live, a gente tem aí um assunto legal para dividir com os nossos espectadores. A ideia é a gente falar um pouco sobre vazamento de dados, né? E como esses vazamentos de dados, como esse vazamento de dados pode influenciar negativamente para um escritório, para um consultório, para uma clínica. Sim. Dentro disso, acho que a gente tem bastante pano para manga para começar. E queria ver se você queria começar falando alguma coisa, falando algo sobre esse assunto, o que você tem a dizer. Bom, eu acho que mais uma novidade, né, que nós começamos essa semana já com uma outra notícia sobre vazamento de informação para a área da saúde, Uhum, né? Tá virando meio que corriqueiro isso. É, Provavelmente os casos que estão acontecendo não está ficando claro a análise de causa raiz ou está estourando todos os riscos, né? Eu acho que é interessante a gente abordar bastante o assunto sobre os riscos, as probabilidades de acontecer um determinado evento, um determinado vazamento. Há uhum. uma confusão um pouquinho no mercado, que quando a gente vai abordar muito em relação a riscos, as pessoas já pensam sobre o evento em si, né? E não necessariamente, não quando você fala de riscos, você está falando que o evento já aconteceu ou que vai acontecer da maneira certa. Não, é a probabilidade de acontecer isso. Então, eu acho que, devido ao fato das pessoas não estar analisando com muito cuidado ou uma análise adequada sobre a causa raiz, isso acaba meio que se repetindo novamente, se repetindo, e a gente sabe que há uma tendência, né? E aí cada vez mais as pessoas vão explorar esse tipo de análise, vão explorar cada vez mais essas vulnerabilidades e os eventos vão acontecer, né? Eu Mas, que assim, eu acho interessantíssimo o que você falou, e a gente uhum, tem visto muito em órgãos do governo, né? A gente tem tido um aumento sim, muito grande desde o do lançamento, desde da lei ter entrado em vigor, de ataques em órgãos do governo, e eles estão focando agora a parte da saúde, né? A gente sabe que com pandemia, com tudo isso acontecendo, é uma uhum, dúvida que o pessoal tem, e eu acho que isso muito acontece justamente para quem faz a lei, quem colocou essa lei em vigor foi o governo. Os hackers acabam fazendo isso para mostrar a fragilidade que o governo tem em relação à proteção dos dados da população. E aí, assim, dentro disso, eu queria só saber qual que é a sua opinião em relação a isso, se você tem a mesma visão que eu, né, de que esses ataques aumentam por conta da lei ter entrado em vigor. E um outro detalhe que eu queria ver do seu conhecimento sobre a lei é se o governo tem a chance de receber uma multa. Ele próprio pode se multar, então tem muita gente que fica pensando nisso. Como é que faz isso? E eu lembro que tem uma parte específica da lei que fala sobre órgãos públicos. Qual que é a sua visão sobre isso, Tiago? O que você acha do que está acontecendo no mundo hoje em relação a essa quantidade imensa de ataques em órgãos do governo, principalmente Ministério da Saúde, e como você vê isso, como a lei pode ser aplicada nesse caso para o governo? sim. Bom, respondendo a primeira pergunta, eu tenho a mesma percepção, né, quando se fala de ataques específicos e a mira, né, o xizinho está nas costas dos órgãos públicos, né? Eu tenho a mesma percepção, inclusive tem até evidências. Eu recebi um print no Twitter de um hacker que ele explorou uma vulnerabilidade num determinado ponto de um órgão público, e aí ele fez o comentário: olha, se esse órgão público, ele mencionou o nome, é, tem essa vulnerabilidade, e eu consegui chegar, vocês não fazem ideia quais as outras camadas que eu consegui também ter acesso. Então, por Uhum, favor, aí ele foi lá, marcou o órgão, vamos cuidar das vulnerabilidades com maior cuidado. Então,
Só que esse tipo de hacker, ele foi mais questão de explorar, demonstrar as vulnerabilidades, expor, inclusive ele pegou a tela lá do Kali, lá printou e jogou lá, que ele conseguiu ter Uhum. acesso e pediu uma ação corretiva para aquilo, né? Só Certo. que a gente sabe que atua no mercado, a gente sabe que nem sempre as pessoas, os hackers, vão atuar dessa maneira. Eles vão ter o acesso, eles vão fazer puxar as informações e acabar explorando isso. E isso leva a um segundo ponto, quando você pergunta sobre órgãos públicos ter a LGPD como um foco. Sim, a LGPD é aplicável tanto para entidades privadas e públicas, né? Então só que isso daí vai depender tudo da estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai depender como que eles vão abordar, como que eles vão julgar isso, como que eles vão levar e vão criar precedências para aqueles tipos de casos. E aí tem a tendência. Eles não somente têm essa obrigatoriedade de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele também tem a obrigatoriedade de seguir, inclusive, o tratamento dos dados. Teve um caso que eu tive ciência que um órgão X, né, público, ele tinha informações pessoais de uma determinada pessoa e acabou utilizando aquela informação além do que deveria. Né? Então, ele fez a utilização, era adequada a utilização até um determinado ponto, só que ele extrapolou um pouco a mais, então invadiu a privacidade. Então, quando foi deparar, a pessoa estava recebendo informações num contato pessoal que não era oficial para aquela finalidade. Para aquela finalidade. Então precisava ter e vai precisar, e vai ter que cumprir, uma limitação para os órgãos públicos. Estou falando assim, olha, inclui você também o órgão público, você vai só até aqui. Daqui em diante, você também tem que respeitar a privacidade dos dados. Né? Só que vai depender muito da autoridade, vai depender muito como que eles vão abordar esse assunto, vai depender muito como que eles vão levar adiante esses tipos de situações. Que a gente sabe que todo mundo está lá num órgão público e eles vão ter a conversa, vão ter avaliações entre eles. Mas um ponto interessante também, só para finalizar esse questionário, a gente percebeu isso na semana passada. Viu que um órgão público, o Ministério da Saúde, ele ficou exposto, mas a causa raiz ele já julgou logo de cara. E viu que a causa raiz era um órgão privado, né? Então, isso daí demonstra o quê? O cuidado que as empresas, os laboratórios, os consultórios têm que ter quando fecha parcerias, não somente com órgãos públicos, mas também com outras pessoas privadas. Porque, nesse caso, uma rede privada, um órgão privado, acabou ocasionando o vazamento de dados de uma entidade pública. Né? Mas, enfim, é aplicável. Resumindo, é aplicável. Ou seja, o governo vai ter que responder por esse ato, né? Por esse ato não pelo ato do hacker em si, mas pelo vazamento de dados, pelo incidente que foi ocasionado, pela vulnerabilidade que foi descoberta e foi aproveitada essa vulnerabilidade para gerar esse tipo de problema para eles, né? Acho que é importante a gente ressaltar que a lei vai ser aplicável a todos, e isso dá um pouco de segurança quando a gente trata disso. E a gente sabe que todo mundo vai ter que ficar atento ao que acontece ao redor e atento ao que acontece dentro do seu próprio consultório, da sua própria clínica, para que casos como esse não ocorram. E aí a gente sempre cai no ponto de que a gente precisa de uma conscientização. É o ponto principal. Não adianta a gente ter o melhor sistema do mundo, o mais seguro do mundo, se uma pessoa pega aquele arquivinho, arrasta para o e-mail, anexa e manda isso. Ou se a pessoa usa o WhatsApp para tirar uma foto, ou se a pessoa usa o WhatsApp para distribuir uma determinada senha. São coisas assim que a gente sabe que no final das contas fogem ao controle de um DPO, foge ao controle de uma pessoa que trabalha com segurança da informação e que a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? Esse é o ponto principal. Sim, e foi interessante que até na última live você mencionou a parte de treinamentos, né? E o que acaba acontecendo muito nas empresas é que tem um pulo aí nos procedimentos.
Geralmente, quando acaba implementando uma política de privacidade, uma política de segurança da informação, o que as empresas acabam fazendo? Eles pegam a determinada regra, a determinada diretriz, e já vai cobrando os colaboradores para seguir aquilo. É o que você acaba mais percebendo. Só que os colaboradores, lógico, vão seguir o que está escrito lá, mas acaba ficando algo muito robotizado, muito frio, né? Fica seco o negócio. Não fica os colaboradores vão executar aquela ordem por um determinado fator, para não ser mandado embora, para não receber enfim, uma punição, uma advertência. Mas as empresas elas têm que tomar cuidado em relação do quê? Se a partir do momento que eu vou definir uma diretriz, ok, vou definir uma diretriz, a diretriz é o objetivo. Eu tenho que ter trilhas até chegar lá. Eu tenho que ter um plano de conscientização, eu tenho que ter um treinamento, eu tenho que estabelecer regras, tenho que deixar claras as regras que as pessoas têm que seguir e o porquê que eu estou fazendo aquilo, para só depois eu conseguir chegar e falar, olha, agora você sabe o motivo disso? Você vai saber que, né, se você... Pega o caso, vamos pegar o caso da Chernobyl, né, que teve lá o vazamento nuclear lá. Basicamente, o que aconteceu aqui no incidente foi o quê? Foram 5 falhas de controle de segurança. Né? Se as pessoas com certeza soubessem que se você falhar nisso, vai explodir tudo, vai todo mundo morrer frito aqui. Né? Com certeza não teria acontecido o evento. Então, falta muito isso. As empresas elas têm que seguir a diretriz, têm que se preocupar com o prazo que está chegando das sanções da LGPD, mas tem que também fazer tudo da maneira correta, monta alicerce, faz toda a base, toda a estruturação, capacita as pessoas, faz o treinamento, sabe o que você tem que dedicar esforços nas suas atividades para depois você começar a evoluir. Né? Mas o treinamento, eu acho que ele é fundamental, eu concordo contigo. Cada um tem que saber o seu papel dentro de um consultório, sim, desde o médico, e não é uma coisa que é responsabilidade de uma pessoa, né, dentro dentro do consultório, dentro dessa clínica, é responsabilidade de todos. A gente costuma dizer, a gente usava muito essa frase, eu lembro numa das empresas que a gente trabalhou junto, que é que a segurança da informação é responsabilidade de todos. A gente tem a área da segurança da informação, a gente sabe que segurança da informação é importantíssimo, mas segurança da informação não faz tudo sozinho. E é isso que eu tento passar para o hospital hoje que eu trabalho, que segurança da informação é responsabilidade de cada um, não é só uma responsabilidade, o zelo da informação é de todos, né? A segurança da informação tem uma área responsável, tem, mas a gente depende muito das pessoas, a gente depende muito do que as pessoas fazem dentro do consultório, dentro da clínica, para garantir a segurança dos dados, que no final das contas não são só dados nossos, né? São dados de pacientes, dados do próprio médico, e isso garante com que o consultório, a clínica tenha seu nome não divulgado em casos de vazamento, isso é importantíssimo, e seja reconhecido como algo, como um consultório, uma clínica, uma empresa segura para os dados. Isso dá uma tranquilidade maior para os pacientes. Acho que esse é o ponto, é um dos pontos principais, o alicerce da LGPD, é garantir que a pessoa fique tranquila com os dados que estão sendo tratados e saibam que a pessoa que está do outro lado, que está com o seu prontuário, sabe de todos os detalhes da saúde dela, cuide bem desses dados. Sim. Sim, isso é fundamental, né? Você passa uma confiança maior para saber como que seus dados estão sendo tratados, como que tem seus prontuários lá dentro, como que está sendo conduzido toda a sua evolução clínica, né, através dos registros dos prontuários. Só que isso daí não vai depender somente do médico lá da ponta, você depende da cadeia toda que tem dentro de uma instituição, exatamente, né, de um laboratório, de uma clínica. O que você falou. Não, pode falar. Pode falar, é o que você falou, é uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros começa com o primeiro, vai acontecendo o segundo, vai acontecendo o terceiro, até que isso fique algo que chegue fora do controle. E é esse o ponto que a gente não quer. Não deixar o primeiro problema acontecer. Quando o primeiro problema acontece, isso pode gerar algum tipo de indisponibilidade, começar a causar aquele efeito dominó que a gente conhece, aquele efeito bola de neve, que chega uma hora que você não tem mais o que fazer. O estrago está feito. Exato. E é sempre assim, onde você menos espera, onde acontece o evento. Você pega um recepcionista,
você pega uma pessoa X que você menos imaginava que ia pegar, ele vai lá, bate a foto lá de um processo e acabou, já era. Exatamente. E aí tem muito isso, e você citou até um exemplo na semana passada, de novo, né, remetendo à semana passada, quando você citou a parte da ex-dama, né, do país, a ex-mulher do Lula, que quando teve vazamento de informação do prontuário dela, é, se você fizer a análise toda da cadeia, você tem que avaliar quem que vai ter acesso àquela informação. Você pode ter médicos, enfermeiros, que vai ter, mas você pode ter uma pessoa que cuida da faxina, que cuida da limpeza, que ele vai lá simplesmente também, bate foto. Então, é pensar toda no contexto geral da organização. Então, por isso, quando se fala de segurança da informação, se fala em privacidade, você precisa treinar de ponta a ponta lá dentro, você precisa considerar os seus colaboradores, os seus fornecedores, seus prestadores de serviço, aquele rapaz que fica lá na ponta, que é um prestador de serviço que cuida da segurança, ele também tem que participar, tem que ter atenção especial para ele. Então, Uhum. isso daí você tem que abranger. E querendo ou não, você avaliando tudo isso, é o quê? É uma análise de riscos. Então, você começa a ter uma percepção de riscos, que é o quê? A probabilidade de acontecer algum evento adverso, né? Então, Exatamente. você tem o risco, você tem a probabilidade, você tem o impacto que vai trazer, a probabilidade versus impacto é o risco que a empresa sofre. Então, você tem que ter essa análise, né? Exatamente, e você citou uma palavra muito importante que eu acho que a gente falou pouco e tem tudo a ver com o título de hoje, que é o impacto. O impacto que pode causar um tipo de vazamento e como isso pode trazer uma visão negativa sobre uma empresa determinada, sobre um consultório, sobre um hospital. Acho importante a gente tratar isso. A gente fala de uma palavra que tem uma força que é impacto, mas acho que é isso mesmo que a gente tem que falar. Quando fala de risco de vazamento, quando a gente fala de vazamento, a gente trata o impacto que isso pode trazer. E não só para a pessoa que teve o dado vazado, mas também para a empresa que aconteceu o vazamento de dados. A gente sabe de empresas que quase faliram por conta disso, não hospitais especificamente, mas a gente sabe nos Estados Unidos de empresas que tiveram um impacto grandioso. E a gente sabe também de casos em que o impacto foi tanto para a empresa quanto para as pessoas. Eu costumo em treinamento falar muito do caso daquele site que tinha onde a pessoa se cadastrava para ter caso extraconjugal. Então ele só aceitava a pessoa casada, né? E teve o caso de vazamento de informações da base de dados desse site, Sim. foi vazado, e o que ocasiona isso? Além de acabar com o site, que já é para um fim meio escuso, isso acabou ocasionando uma onda de divórcios e até suicídios, né? Então a gente vê que o caso da informação, quando é tratada de uma maneira muito complicada, e a gente faz um paralelo com medicina, porque a gente está falando de dados sigilosos, se uma pessoa quer ter um caso extraconjugal, ele não vai querer ser descoberto. Tem casos de doenças em que isso pode influenciar negativamente, por exemplo, uma pessoa procurar um emprego, isso pode ser que a pessoa sofra algum tipo de preconceito dentro do trabalho. Isso tem que ficar para ela, isso e para o médico, é um tratamento entre um e o outro. Pode ter algum tipo de informação veiculada para alguém da empresa, um RH, alguém que conhece alguma coisa sobre isso. Mas eu acho importante ressaltar que quando a gente tem um vazamento de dado, esse vazamento pode impactar muito uma pessoa, pode levar uma pessoa a ter um problema sério em relação ao emprego e colocando até em risco a vida dessa pessoa. E quando a gente trata de dados médicos, é isso mesmo. Sim, e aí é uma informação acho que é interessante trazer aqui. Eu tô atuei na área da saúde desde 2016, né? Somente agora que estou abraçando outro nicho de mercado também. Mas desde 2016 até hoje, pouquíssimas vezes eu me deparei com processos com análise de risco. Então, foram poucas vezes. Então, se você pegar, por exemplo, você pega a quantidade de negócio, né, o que você faz a recuperação da empresa, tudo. O segundo item que aborda é o quê? Gestão de riscos. Então, você precisa olhar com isso. Se você vai pegar uma evolução PMBOK, do PMO, referente à parte de projetos, o segundo item que vem é o quê? Análise de riscos.
Se você vai pegar segurança da informação, acho que é o capítulo 6 das 27.000, gestão de riscos. Gestão Então, de risco. você começa a ter a gestão de riscos, você precisa fazer essa análise, é imprescindível você fazer isso. Então, não adianta simplesmente você documentar um procedimento, sendo que você não sabe para onde que vai aquilo. E aí você pega até alguns casos onde que você toma uma ação, você está super tranquilo, você não oferece riscos. Pô, eu vou automatizar esse processo, vou fazer isso, vou compartilhar isso aqui no Google Drive, vou compartilhar isso aqui no OneDrive, que acaba funcionando, acaba ficando um formulário super bacana, otimizo meu processo. Poxa, mas se você for ver a cadeia toda, você se expôs de uma tal maneira, e aí o risco que você não tinha naquele momento, você acabou chovendo riscos, né? Chovendo canivete dentro do processo. Então, várias vezes eu me deparei na área da saúde, a ausência disso, mas assim, o foco da área de saúde é o quê? Cuidar da vida das pessoas. Então, eles são especialistas nisso, não desmerecendo, perfeito. Só que também eu preciso analisar, pegar essa ideologia e olhar para as outras coisas, olhar para o processo, olhar para um tratamento de um dado, olhar para uma estruturação de um prontuário, onde que esse prontuário vai ficar, quem que vai ter acesso, quem não vai ter acesso. Se eu vou deixar o prontuário em cima de uma mesa, se eu vou ter pessoas públicas aqui dentro. Então, por exemplo, teve um caso numa empresa que eu trabalhei, que uma grande pessoa que conhecia super pública, que as informações estavam transitando lá dentro de uma maneira exposta. E falei, pô, né? E é comum isso. E você percebe que é comum. Mesma coisa você pegar o médico, que, poxa, eu preciso dar uma opinião do outro médico lá na ponta, eu vou pegar o prontuário e vou mandar via WhatsApp. Legal, você mandou. Tira uma foto, né? Tira uma foto. Mas é o quê? É a análise do risco. Só que quando você olhar para aquilo, não, mas não está vazando dados. Ok, tudo bem, não está vazando dados. Mas quando eu falo de riscos, é o quê? De novo, probabilidade de acontecer versus impacto, né? E aí mas você sabe, é o culturamento disso. Exatamente. E você sabe que eu tive uma pergunta essa semana justamente sobre isso, em que uma pessoa virou para mim e falou, eu sou médico, mas assim, às vezes eu mando, e quando eu vou mandar uma foto de algum caso, eu escondo o rosto da pessoa, eu faço aquele efeito blur, né, no rosto da pessoa, eu faço um efeito que não dá para reconhecer a pessoa. Eu falei, tudo bem. Acho que quando a gente fala de tratamento de dados, isso veio muito com a parte da pesquisa, da onde eu trabalho, a gente fala muito de data science agora lá. Então, a gente tem um encontro muito grande sobre data science com segurança da informação. E num ambiente hospitalar, em que a gente tem tratamento de dados para pesquisa, como é que a gente vai utilizar esse tratamento de dados para pesquisa dentro de um ambiente que você vai colocar todos os dados numa grande base de dados, e como você vai fazer o tratamento disso? Então ele veio me perguntar isso, eu falei, eu faço esse efeito blur, eu risco o nome da pessoa que está no prontuário quando eu mando, isso é um problema? Eu falei, é um problema. Eu falei, porque hoje se você for ver, mas e se eu mando só a foto da pessoa? Eu falei, não sei se você sabe, mas hoje muito dos algoritmos de inteligência artificial de um Google da vida, de uma Microsoft da vida, de um Facebook da vida, faz reconhecimento facial. E eu usei como exemplo o próprio Google Fotos. Eu costumo brincar, meu chefe é São Paulino roxo, né? Então ele fala que ele vai lá no Google Fotos, digita SPFC e aparece todas as fotos no Google dele com a camiseta do São Paulo, porque tem SPFC no logo, né, do São Paulo. Então você vê que tem uma capacidade de visualização e de reconhecimento de imagem hoje que transcende o olho humano. Então se você faz um efeito de blur no olho, você está colocando em risco o dado dessa pessoa. Por quê? Porque ele pode sim reconhecer essa pessoa de alguma maneira e comparar com um número pequeno de pessoas que podem ter a mesma feição, pode ter a mesma cor da pele, pode ter o formato da boca, porque você não está fazendo blur na cara inteira, e você pode chegar a essa pessoa de uma maneira ou outra. Você começa a diminuir essas oportunidades, essas chances, né? E essas informações a um ponto em que você chega a 10, 15 pessoas possíveis. Então, assim, quando a gente fala de vazamento de informação em si, isso começa mesmo nesse ponto. Quando a pessoa acha que fez alguma coisa que é boa, acaba não sendo uma coisa tão boa de fazer.
Eu vou só fazer o efeito blur, eu vou riscar aqui, ó, a fotinho e vou mandar. Mas você está passando, algumas vezes escapa idade, escapa endereço, escapa o CPF da pessoa, que são dados Sim. pessoais que são protegidos por lei. E você pode reconhecer uma pessoa por isso. Então a gente fala que por isso que o aculturamento é muito importante nesse sentido. Sim, e você comentando isso, eu lembrei de uma história verídica, né, que me contaram, que um belo dia uma pessoa ela passou no médico, um exame de imagem, fez todo o procedimento, ok, maravilha. Só que a pessoa ela atuava também na área da saúde. E aí um belo dia estava num evento e acabou mostrando um caso lá, mostrou a foto, mas não acabou não identificando. E aí quando ela olhou e explicou a patologia do problema, ela falou, meu, pera lá, sou eu ali. E aí o queixo da pessoa caiu no chão. Eu falei, pô, mas como assim? E ele conseguiu identificar devido porque a patologia era totalmente restrita, era difícil de acontecer aquele certo tipo de doença. Ele se identificou, ele se conheceu ali, então ele acabou se identificando. E aí a instituição que estava fazendo a apresentação era a instituição que ele tinha feito o exame lá. E aí ele falou, e aí sei que deu um barulho, foi parar no compliance, e, cara, foi um caos total. Só que confere muito o que você falou. Imagina, você tá numa apresentação, na hora que você olha assim, não, pera lá, eu conheço aquela perna, essa perna é minha. Eu conheço essa, a perna é minha, essa pinta, pera um pouquinho. A Exato, gente sabe que tem um fato específico que vai identificar uma pessoa. sim, É como o pessoal faz necrópsia, por exemplo, como faz identificação de pessoas que morreram em acidentes. Às vezes é por detalhes, é por arcada dentária, é por algum sinal de nascença, é por alguma coisa que você vai identificar a pessoa. Então isso passa a ser um dado sigiloso também. E dentro desse contexto é onde entra o termo de consentimento, porque se a pessoa virasse e assinasse um termo de consentimento falando que esse determinado laboratório poderia usar as imagens dele, mas sem citar nome, sem citar nada, colocando os efeitos específicos. Uma coisa é você mostrar um tórax de um raio-x, né? Aí você não tem como identificar a pessoa mesmo. Outra coisa é você mostrar uma foto de uma pessoa por causa de um devido tumor, um devido acidente que ele sofreu, e aí você tem aquela foto da pessoa e você acaba mostrando um pouco dela mais do que deveria, e essa informação, esse corpo, esses detalhes são pessoais. sim, E cai muito dentro do que você falou. Outro detalhe muito interessante que eu queria até dividir com você e com o pessoal que está acompanhando é em relação ao grau de maturidade de segurança que a gente tem nos hospitais e nos consultórios hoje em dia, aqui no Brasil, versus em outros países. E eu tenho um caso interessante nisso, porque a gente sabe que, assim como nós somos exemplo em relação a sistema bancário, né, de segurança da informação, sim, os Estados Unidos é um exemplo em gestão de privacidade de dados muito antes de terem leis específicas para privacidade de dados lá. exato. E aconteceu o caso com um dos doutores que eu conheço da instituição que eu trabalho, que ele foi para os Estados Unidos fazer um mestrado, fazer um treinamento, e dentro do hospital ele estava cansado, estava muito noite, ele pegou, colocou o pendrive no notebook lá, no computador que ele estava usando, falou assim, vou terminar esse trabalho no hotel. Copiou os dados e estava saindo do hospital quando ele foi parado por um segurança que pediu para ele entregar o pendrive. Ele teve que entregar o pendrive. A pessoa viu, falou, olha, você sabia que você assinou um termo de privacidade, que você não pode tirar esses dados daqui? Bom, Olha moral da que história, ele legal. teve que fazer um treinamento, além do curso que ele estava fazendo, ele teve que fazer um treinamento de reciclagem sobre privacidade de dados. Ele falou que foi um mês de treinamento. É pior do que você ter tua carteira de motorista apreendida aqui. Nem carteira de motorista aqui você tem que fazer 30 dias de treinamento. Então, assim, ele teve que passar por uma reciclagem. E eu achei isso incrível, porque é um nível que hoje banco tem, empresas que tratam com dados confidenciais tem, empresas de segurança, de cartão de crédito tem. Eu não conheço um hospital que tem esse tipo de controle. E isso é uma análise de risco que eles fazem. Eles têm um sistema lá dentro que identificou tudo que foi copiado para o pendrive, ele deixou copiar, mas ele não deixou o cara sair com a informação.
Então, o que eu acho é que a gente está muito além do que o hospital americano hoje está em relação à privacidade de dados, e Uhum. acho que essa lei vai servir muito para que a gente comece a olhar os riscos disso e comece a montar controles não tão bons quanto esse, mas controles que mitiguem muito o risco de vazamento de informação. Sim, e faz todo sentido. Lembrei de outro caso que, que, que a gente estava avaliando uma ferramenta numa empresa que eu trabalhei, e aí durante a avaliação das ferramentas, tudo, e uma delas acabavam suprindo a parte de segurança, confidencialidade. Ele dava muitas opções, assim, módulo super fantástico para quem acaba lidando, e a disponibilidade da informação estava muito, muito pronta ali. Mas a segurança, ela não te dava esse resguardo. A Uhum. empresa, ela conseguiu trazer uma ferramenta lá de fora, lá dos Estados Unidos. E eu não vou acabar mencionando, porque também não vem ao caso, né, fazer um merchan da ferramenta, mas é uma ferramenta super conhecida para estudos de análises clínicas, pesquisas, e ela tem toda a estruturação, você consegue criptografar certo tipo de campo, você consegue analisar os dados, você consegue fazer a gestão do acesso, só que assim, é uma ferramenta fantástica. No Brasil você não acaba encontrando esse tipo de Não, ferramenta. Por quê? Nós aqui, infelizmente, nós somos muito desequilibrados em relação à equalização das atenções às ferramentas. Então, se você pega para ser um bancário, a área financeira ela é exemplo mundial de segurança. Lógico, né, tem uhum. que ficar, porque senão o cara vai lá, clona um boleto super fácil. Mas, isso acaba otimizando. A área da saúde, infelizmente, não tem essa atenção. Aí, aí, Exatamente. aí começa a cair naquela outra pergunta. As áreas da saúde, não, as empresas focadas em área da saúde, eles não são seguras devido à falta de interesse ou falta de opção? Né? E as empresas não investem por causa do quê? Falta de opção de venda ou que não tem interesse naquele mercado? Exatamente. E aí você E é uma começa a se coisa que. questionar isso. Uhum. E é uma coisa que está pulsando agora. A gente vê muito caso de empresa chegando para a gente e falando, não, agora a gente tem soluções específicas para a área da saúde. É. Então você vê que a área da saúde é a mina dos olhos dele. Por quê? Porque é a mina dos olhos do hacker também. Até por conta disso. Antes a pessoa tinha que ter um trabalho enorme para tomar uma informação que está num banco, desviar um dinheiro, e isso dá um trabalho muito grande. Por que ele vai ter todo esse trabalho se ele pode entrar facilmente na rede de um hospital, pegar os Uhum. dados, criptografar os dados e pedir um resgate? Então, é muito mais proveitoso para ele ter esse tipo de informação. A gente vê que, e quando eu falei do caso de morte, a gente teve um caso na Alemanha de uma pessoa que morreu por causa de um ataque hacker em um hospital. A pessoa estava muito mal, chegou no hospital para ser tratado, o hospital estava passando por um tipo de ataque de ransomware, a pessoa falou que não poderia atender ela e mandou ela para outro hospital, só que o próximo hospital era mais de 30 quilômetros. A pessoa acabou falecendo no caminho entre um hospital e outro. Então, coloca-se em risco a vida de uma pessoa quando se tem um ataque desse tipo. E o risco que a gente coloca hoje, quando a gente fala de hospital, não é o risco financeiro que conta, não é o risco de imagem, mas o risco de vida para o paciente. O que aquela vulnerabilidade pode trazer de risco de vida para o paciente? A gente fala muito disso, é diferente de um banco. O banco ele vai te roubar o dinheiro, você vai à falência, beleza, isso é bem material. A gente está falando de lidar com vidas, e acho que a diferença principal de um banco para um hospital é esse, e eu acho que desde o começo, hospitais americanos, hospitais de outros países, entenderam essa urgência, entenderam esse risco e começaram a montar controles que garantissem o quê? A segurança dos dados e a segurança da saúde desse paciente. Se você pega uma pessoa que tem uma propensão à depressão, e você coloca os dados dela, expõe os dados dela, isso pode levar a pessoa a ter uma crise depressiva e pode chegar a se matar. A Suicídio, gente sabe disso. A gente sabe como a informação de uma pessoa pode ser usada para chantagear. A gente tem chantagem por conta disso, a gente tem chantagem por conta de casos extraconjugal, a gente tem o sexploitation, que o pessoal chama muito agora, que teve casos
recentes na Itália, teve casos recentes na Europa, de pessoas que pegam fotos da pessoa de celular, porque está na nuvem, e essas fotos íntimas acabam indo parar na mão de hackers, e os hackers começam a chantagear a pessoa, falando que vão divulgar as fotos, caso aconteça, caso eles não paguem, e isso vira um círculo vicioso, porque a pessoa paga uma vez e o dado está com a pessoa, ela vai pagar a segunda, a terceira, até uma vez que ela não consegue mais. Então a gente vê que hoje o dado, a informação pessoal é o que eles estão procurando, é isso que vale dinheiro para eles. Não, exato. E um até interessante, né, eu acho que vale até reflexão, o porquê do Instituto, né, de a gente discutir isso daí, levar isso à tona. Eu acho que tanto eu quanto você, nós temos muito mais anos de experiência na área financeira do que na área da saúde, onde o dinheiro rola solto é a área financeira, ou é o foco, são os bancos e tal. Mas o porquê disso, né? Que foi até, eu acho que é legal a gente deixar isso claro, na preocupação com as pessoas, na preocupação com os dados das pessoas, e preocupação com essa vulnerabilidade que nós identificamos na área da saúde. Então, eu acho que é interessante deixar reflexão também, que você pode comparar com a área financeira, que é super parruda, você vai ter N controles lá no meio, mas onde que estão essas vulnerabilidades? Onde que estão o maior risco para as pessoas? É a área da saúde. Você pega, por exemplo, o ransomware, depois que a mentalidade das pessoas, vou criptografar os dados, explodiu, né? Eu vou fazer o quê? Eu não vou ficar roubando através de phishing, eu vou aplicar um sequestro de dados ou vou tentar absorver essas informações. Vou cobrar resgate. Eu vou fazer sequestro disso, né? Então, é muito mais rentável para ele tratar esses dados e a chantagem, realizar esse tipo de chantagem. E querendo ou não, onde a gente precisa atuar, é onde a gente precisa trazer esse conhecimento nosso de segurança, de LGPD, de proteção de dados, para esse tipo de área, para a área da saúde, para a área que está precisando disso, trazer a carência para isso. Mas, recentemente, passamos 2 semanas seguidas aí vazamentos de dados envolvendo entidades públicas, né? E aí, como que estão sendo feitas essas análises? Se você pega o hospital A, o hospital B, laboratório A e B, como que está a implementação de governança? Você tem as 3 linhas de defesa, você tem o compliance, você tem a segurança da informação falando sobre isso, né? Então, acho que é interessante a gente pegar e começar nesse tipo de reflexão, né? Porque, assim, a saúde, depois que eu entrei nessa área, comecei a entender, falei, tá aqui uma área que a gente precisa olhar com muito mais carinho. Não é questão de interesse, mas interesse em segundas intenções, mas questão de carinho, de você olhar para aquilo e falar, você traz informações sensíveis, as pessoas abrem o coração, abre a saúde dela aqui dentro dessa casinha, esses quatro paredes para o médico. Não é justo esse tipo de informação ser passado para fora. Passado para fora. Então, assim, muita coisa que a gente eu sempre avaliar. Começo o treinamento de conscientização de lá, de novos funcionários, falando, acho que ninguém gostaria de ter no Jornal Nacional um começo de, o Hospital X teve vazamento de mais de 500 mil dados de pacientes, e isso traz uma insegurança para a pessoa, isso traz uma visão de que o que está acontecendo com meus dados, porque esses dados não são tratados de maneira adequada, e fere a imagem da instituição como um todo. A gente tem casos dos ministérios, a gente ainda não teve caso no Brasil de vazamento de dados em si, a gente teve casos de ataques de ransomware em hospitais, a gente sabe que teve hospital que parou com o WannaCry, parou agora nesse último mês com um ataque de ransomware, a gente conhece esse tipo de ataque, a gente sabe o que está acontecendo no mundo, o que a gente tem que ficar alerta é justamente com os riscos disso e como vai tratar isso. Hoje a gente tem até seguro de cyber, se você for olhar. Tem hospitais que estão fazendo seguro de cyber, só que isso cobre alguma coisa, e quanto custa um seguro de cyber? A gente não tem hoje. O nosso público, como você bem falou, não são grandes hospitais. Nosso público é a pessoa que tem um consultório, é uma pessoa que tem uma clínica, é um médico que
quer cuidar da saúde das pessoas do Exato. seu bairro, da sua cidade, da melhor maneira possível, e como ele pode se proteger disso? Qual que é a garantia que ele tem de que ele está fazendo o trabalho direito? De que ele Exato. está protegendo os dados desse funcionário, desse colaborador, desse paciente de maneira correta? Ele tem um arquivo cheio de papel com a ficha de cada um dos seus pacientes, ele tem um programinha, ele coloca tudo no Excel, ele usa algum tipo de informação, algum tipo de compartilhamento de arquivo, não sabemos, mas eu acho que cada caso pode ser analisado e a gente pode direcionar para cada caso como ele pode fazer o melhor tratamento dessas informações e como ele pode manter de uma maneira segura esses dados, gastando pouco ou quase nada. Sim, e às vezes você, pelo fato de você utilizar, fazer uma adesão de um seguro de cyber, assim, na minha humilde opinião, não é tão efetivo. Você faz uma transferência de um certo tipo de impacto, mas ok, você foi lá, fez um seguro de cyber, tem uma cota, tem um benefício X, que se você tiver receber uma penalização até, sei lá, 100 milhões de reais, você vai ser ressarcido. Mas e os pacientes, né? Como que vai ficar nessa Sim, história? o estrago está feito, o E a estrago está feito, imagem? não tem jeito. A É, imagem já está arranhada. Isso já foi aquilo que a gente disse, o dado se perdeu, o dado já está em mãos de outras pessoas, você não tem mais exato. a detenção desse dado, você não tem mais controle sobre o que acontece com isso. Acho que isso é interessante. Então, por isso que eu acho que quando a gente fala um pouco de capacitação, quando a gente fala um pouco de trazer essas informações e trazer as melhores maneiras, as melhores práticas que a gente tem da lei e de segurança da informação para um consultório e para uma clínica, como ele pode, por exemplo, montar uma política de privacidade dele, como ele pode deixar isso pronto, transmitir essa política de privacidade não só para os pacientes, mas para os seus colaboradores, para a secretária dele, para a pessoa que cuida da agenda dele, como ele pode fazer o termo de consentimento, que é tão importante para isso, dentro Uhum. desse processo, que ele tem que ter um termo de consentimento agora, isso é uma coisa que vai ser obrigatória a partir de agora, como ele pode se adaptar, qual que é o melhor caminho para informações pertinentes dentro do processo, Sim, que para ele, no final das contas, vai ser importante para estar em conformidade com a lei nova. E exato. por mais que o incidente aconteça, o incidente aconteceu por algo que está fora do controle dele, não porque ele foi omisso em relação aos controles. Mas a gente sabe que todos os controles que a gente coloque nunca vai ser 100% efetivo. Nunca, Uhum. a gente nunca vai deixar o risco em zero. Sim. E é isso que é interessante. A gente tem que fazer que o risco, que essa análise de risco que a gente tanto falou, leve esses riscos que a gente identificou para um patamar que seja aceitável. Sabendo que uma pessoa vai ter que ter muito mais trabalho para invadir, muito mais trabalho para roubar esses dados, e se ele roubar, é que realmente a pessoa estava muito afim de fazer isso daí. Sim, e às vezes você acaba olhando, você precisa olhar para o micro, né, em vez de olhar para o macro. Às vezes a solução Uhum, está muito mais simples. É, exatamente. que nem vou te fazer um convite para pensar. No dia 14 de janeiro desse ano, tem alguma ideia do que se refere? 14 de janeiro? Não, Não? não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Foi o deadline para a atualização do Windows 7 para o Windows 10. Ah, sim, E aí você exatamente. pega, é, tudo bem, a Microsoft, se eu não me engano, ele lançou mais uma atualização por causa da WannaCry, alguma coisa assim, para evitar Uhum. algum certo tipo de vazamento, e depois não lançou mais nada. Às vezes um movimento simples, né? Por que eu fiz essa pergunta? Às vezes um movimento simples de você atualizar um Windows, você vai evitar vários tipos de problemas. Você vai evitar vários Exatamente. tipos de acessos indevidos, hackers, vírus, enfim. Então, isso daí traz o quê? A gestão de riscos, ela não é complicada. Você pode fazer de uma maneira mais simples. A Microsoft ela ficou Exatamente. martelando mais de um ano em relação a isso. E quantas E, clínicas e laboratórios seguiram esse procedimento?
E é uma coisa que você paga R$ 100 por mês, se eu não me engano, R$ 100 por ano, né? Se eu não me por engano, ano. 100, 150 por ano para você ter a versão mais atualizada do Windows sempre. Outra coisa é antivírus. Por que que a gente vai confiar no antivírus Panda e Avast, que é gratuito, se a gente pode pagar, não, falando sério, R$ 200 por um antivírus bom de mercado que vai te garantir um pouco mais de segurança da sua estação. Vai te garantir que se você se clicar num link que ele sabe que é malicioso, ele não vai deixar você Exato. acessar, ele vai bloquear download de arquivo malicioso. Então são coisas simples que a gente pode fazer e que determina o quanto você está preocupado com isso. Exato. E esse tipo de segurança que você faz não custa muito. Você tem um investimento de R$ 500 por ano, por exemplo, para ter seu antivírus atualizado e para ter seu Windows atualizado. Putz, outro exemplo é rede Wi-Fi. Né? O que uma rede Wi-Fi pode causar para um consultório quando a pessoa deixa essa rede Wi-Fi aberta? Não só a rede Wi-Fi para pacientes ou para a pessoa que está lá na clínica, mas a rede Wi-Fi corporativa mesmo, que ele usa para tramitar informação dele próprio. Geralmente eles têm duas. Então, qual que é o método de segurança melhor? Eu tô com meu Wi-Fizinho aqui, minha anteninha, que tem 25 anos e tá lá, tá funcionando, mas você sabe que tem novas versões dessa antena que já tem protocolos de segurança, tem protocolos mais seguros. São coisas assim que a gente sabe que podem ser feitas com baixo investimento, que já começa a mostrar o controle que você quer ter em relação aos dados do seu paciente. Sim, é isso, você não precisa muito de investimento, é questão do quê? De ter a percepção e ter o cuidado, né, sobre aquele determinado assunto. Então, você olhar a atualização do Windows, você olhar se o antivírus que você tem, ele tem um bom histórico ou não, se ele é uma referência de mercado ou não, você olhar os procedimentos que você faz, você olhar onde que você compartilha, onde que você deixa suas informações, procurar evitar de sair do ambiente corporativo que você cria para o seu laboratório, para a sua clínica. Às vezes a pessoa, poxa, ela deixa de pagar R$ 50 para fazer uma assinatura para criar uma conta corporativa e ela começa a utilizar uma conta do Gmail que fica do Android, fica Exatamente. no celular para armazenar assuntos do laboratório, da clínica, que vai ter anexos de contratos, anexos de notas fiscais, que vai ter CPF, vai ter endereço, vai ter nome completo, anexos de prontuários, né? Poxa, eu preciso salvar isso daqui porque, ou até um paciente, poxa, ó, doutor, saiu uma mancha aqui na minha pele, vai lá, bate a foto e aí manda por e-mail, Manda por você vai e-mail. ter. E tem médico E que pede isso, e é engraçado, porque pede, eu já fui em pede. dermatologista que pediu, tira uma foto da pinta e vai me mandando. E você fala, pô, pera um pouquinho, meu. Sabe? Tudo bem, você não quer que eu fique voltando de 30 em 30 dias para não ter problema, Vou mas salvar no Google, são né? coisas. Salvar no Google toda vez. Exatamente. São coisas complicadas. E um detalhe importantíssimo, que eu acho que é o começo de tudo, né? Compartilhamento de senha. A gente eu fui muito consultório que você via na telinha do computador lá um post-it, a senha e o usuário do sistema para você acessar os prontuários. Isso em 80% das clínicas que eu fui, de consultório que eu fui, tinha uma senha compartilhada, e isso é um problema sério também. Então, qual que é a melhor maneira de você tirar esse compartilhamento, fazer com que as pessoas, cada uma tenha sua senha? São coisas que a gente pode dar dicas aqui, que são fáceis, exatamente. Isso não custa nada, você criar mais usuário não custa nada. São coisas que a gente tem como controle básicos de segurança da informação e que auxiliam muito no processo. Exato, e é um ponto, acho que é interessante reforçar isso, principalmente na parte dos usuários genéricos. Gente, Uhum. quem atua na área da saúde, não usem o usuário genérico. Admin. De mim, ou se não recepção, usuário, a senha é senha, 123 Um, dois, arroba. três, quatro, cinco. 123 assim, não tem nem caractere especial. Gente, não usem isso. Todo mundo sabe, quem está acompanhando tudo, a formação em perícia em forense e digital, isso dificulta muito para você identificar quem fez aquela ação. Você não Exatamente. consegue, você sabe que o usuário ele entrou em determinado ponto, ele mandou um e-mail para tal conta, enfim, mas você não vai conseguir identificar a pessoa.
Não é pelo fato de você personalizar, você ter o controle que a pessoa entrou nisso, não. É você ter o controle do acesso, que automaticamente, de novo, a gente remete na área de riscos. A gente avalia o Legal. risco de uma pessoa ter um acesso indevido sobre um determinado assunto. Então, ter esse cuidado é muito importante, é você ter esse respaldo, ter esse controle. Então, não é... E a área da saúde, infelizmente, você tem muito o quê? Usuários genéricos, genéricas, senhas fáceis, compartilhamento de usuário. São coisas que a gente pode mudar aos poucos e que Dificulta. não custa nada. E dificulta muito a vida de uma pessoa que quer atacar. Acho Dificulta, você não consegue interessantíssimo. identificar. E a gente pode discorrer muito mais sobre isso nas próximas lives. Acho que a Claro, gente pode até aproveitar. A gente está aí para 1 hora de live. Acho que já estamos rápido, com o tempo já? quase. Foi rapidinho. Foi um bate-papo bom. Espero que quem Legal, acompanhou gostou. A gente agora vai fazer as lives de terças e quintas. Acho que é bom a gente deixar nosso público legal. ciente disso. Sim, De terças e quintas, sempre no mesmo horário, às 8h27, começando. Mais ou menos 50 minutos a 1 hora. Esperamos a visita de todos. E que a gente vai colocar uma caixa de dúvidas nos nossos stories. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser trazer algum assunto, quer que a gente fale de algum assunto específico, uhum, é só colocar a sua dúvida lá dentro e que a gente vai trazer esse assunto para cá. E a gente pode usar muito bem também o nosso papo aqui, o nosso bate-papo aqui, os comentários durante a live, para que vocês possam trazer dúvidas e trazer questionamentos para a gente falar mais, transcorrer aqui e deixar esse papo muito mais rico. claro, Acho que é claro. isso por hoje, certo, Thiago? Certinho. Não, o recado foi dado, é isso mesmo, né? A ideia de a gente ter essas lives de terças e quintas e decorrer sobre os assuntos que acontecem sobre segurança da informação, sobre a lei geral de proteção de dados, tentar trazer os cases, né? Eu espero, de verdade, que não tenha muitos cases, que fiquem, nós ficamos falando sobre assuntos antigos, mas infelizmente não é o que acaba acontecendo. A gente acaba toda semana tendo uma nova, né? Uma nova, novo vazamento, olha isso, olha aquilo. E eu gostaria de agradecer o Daniel, inclusive, ele mandou um grande abraço pro Daniel, trabalhou Um lá com grande a gente abraço lá para o Daniel. Exatamente. e ele sabe do assunto, ele trabalhou um pouco sobre isso, ele sabe um Já pouco foi sobre desse como mundo. Ele já saiu foi. desse mundo. Então tá livre. Não, mas é legal, o recado está dado e a ideia é essa mesmo, Julião, é debater esses assuntos, trazer as melhores práticas, algo que a gente acaba passando no dia a dia e acaba, poxa, isso aqui é interessante compartilhar. De novo, a ideia desse instituto é o quê? Ajudar os laboratórios, consultórios, clínicas, hospitais, enfim, qualquer empresa focada na área da saúde, a proteger os dados dos pacientes e cuidar dos riscos de um vazamento ou de um tratamento indevido sobre um certo tipo de dado perante a LGPD. E aí A ter a ideia é o conformidade quê? com a lei, né? De conformidade com a lei e trazer as melhores práticas, onde a ideia não é vender aquela coisa absurda, poxa, para isso vai ter que contratar uma ferramenta de R$ 200 mil ao Não é mês. isso, não. Não é isso. É você tentar fazer aquilo da melhor maneira possível e tentar proteger e evitar que aconteçam casos que nem a gente está vendo por aí, vazamento de dados disso, vazamento de dados daquilo. A gente precisa intensificar a atenção para isso e olhar com muito mais carinho. Né? Exatamente. E complementando, e se tiver algum incidente ou tiver alguma denúncia, o médico estar preparado, né, para responder o governo, responder o órgão, Sim. a Agência Nacional de Proteção de Dados, e como ele vai tratar esse dado, de como ele mostrando como ele trata os dados, como ele tem os controles, isso evita muita dor de cabeça. Sim. Então, quanto mais conforme as leis você estiver, menos dor de cabeça você vai ter, tanto na parte de vazamento, quanto em responder para a Agência Nacional. Exato, exatamente. Certo, pessoal. Agradeço muito a participação de todos. O Daniel fez um comentário que o tempo passa, mas os problemas continuam os mesmos pelo jeito. Continuam e pioraram. Isso, por isso que a gente está aqui. Por isso que eu ainda Tá tenho aqui para emprego, eu ajudar. brinco sobre isso. Mas é nesse sentido mesmo. Tiago, eu queria agradecer muito a sua participação. O papo foi muito bom, muito rico de novo. Valeu, Agradecer a Julião. participação de cada um aí. E até terça-feira, pessoal. Espero contar aí com a participação de todos de novo. Fechou. Valeu. Valeu, Até pessoal. mais. Obrigado. Até mais. Tchau. Falou, tchau, tchau.